Tudo que você vivenciou nos anos como presidente da patrocinadora, que investiu tanto no Fluminense, talvez tenha sido uma mudança, né, de página do Fluminense daquela época para os títulos que conquistou, quanto aquela vivência como patrocinador te capacita a entender os meandros do clube e do próprio futebol em si, e até trazendo um paralelo, né, mais ou menos aconteceu com o Palmeiras. A presidente da patrocinadora, claro que num intervalo menor de tempo em relação a você. Ela quase que pulou direto. A Leila pulou. já fez a transição imediata. Da presidência ela avançou rápido. Ficou junto do Palmeiras. Durante o momento, presidente dos dois locais, das duas empresas, né, podemos colocar dessa forma. Modelos bem semelhantes. E eu queria entender assim, aquela vivência toda de, por exemplo, no início, um apaixonado pelo Fluminense, um médico, um empresário, talvez não tão próximo do futebol assim. Agora o Dr. Celso é uma outra pessoa nessa perspectiva de imersão ao clube e ao futebol, né? Na realidade, naquele momento, não sei, a Leila, né, e com quem eu tenho o maior respeito, quanto presidente, eu não pensava em nada de ser presidente. Meu objetivo era ajudar a marca Unimed a crescer no Rio e, claro, eu sou tricolor, o próprio Fluminense. Claro que se eu fosse para o Flamengo, eu teria talvez mais repercussão ainda, pelo tamanho da torcida. Mas o Flamengo era algo mais caro naquele momento então a gente juntou isso. A gente começou com a história de avaliar, quando eu fui procurado pelo Francisco Horta, Davi Fischer e o Zé de Souza, me procuraram o Fluminense no fundo do poço, um desespero, a gestão horrorosa, para ver se eu podia ajudar o Fluminense no patrocínio e tal. Então, eles me propuseram um valor que seria para pagar a comissão técnica da seleção. Parreira, Moraci Santana, Américo Faria, ali, Toledo. Aí eu achei a ideia, fui ao meu conselho de administração, eles concordaram. Por quê? O Sport TV ia passar todos os jogos do Fluminense, né? Eu repito sempre isso, na TV fechada. E os torcedores do Fluminense iam assistir desesperadamente para o time sair daquilo. E os outros torcedores iam adorar para que a gente continuasse lá no fundo do poço. E aí, felizmente, a gente venceu, depois veio aquela situação da Taça João Avelange, aquela coisa do Eurico, mas nós não tivemos participação nenhuma, e caminhamos. Então, eu nunca tive essa intenção de ser presidente do Fluminense. Eu quis fazer, depois eu acho que a gente vai falar um pouco de SAF, né? Eu fiz uma coisa que eu achei que era boa para a marca Unimed e que era boa para o Fluminense. Esse era o meu objetivo. Tanto é que eu fiquei 15 anos lá e nunca tentei nada de ser presidente do Fluminense. Isso eu acho que me difere muito, e volto a dizer, das famílias hoje ditas como abastadas que querem ajudar o Fluminense nesse projeto da SAF. E com isso, como eu não tinha esse interesse, trabalhei para isso. Depois, em 2016, eu acabei me lançando candidato, já tinha saído. Quando eu estava saindo da Unimed, nós ficamos no patrocínio até 2014, foram 15 anos. Foi um dos patrocínios mais longevos do futebol brasileiro. Virou um case, a Unimed virou um case. Em aulas de escola de marketing, comunicação, era a Unimed. A gente trabalhava um marketing muito bom. Aquele tempo, era quase que uma marca única, né? Como na época Flamengo e Lubrax. Né? Um sinônimo, né? Que o era, Lubrax também foi anos, a Lubrax, né? Era o da BR Distribuidora. Isso. Que o presidente à época era o Júlio Bueno, tricolor. Mas ele botou a marca lá. Não acho errado, ele na realidade, pensou na empresa dele. É a visão empresarial. Exatamente. E conseguiu o objetivo, até nesse ponto. O objetivo era fazer a Unimed crescer e o Fluminense crescer. Claro. Você entende que os dois objetivos foram atingidos eu acho que a 100%? Eu acho que plenamente. A Unimed tinha 200 mil clientes, era a terceira ou quarta empresa em market share, e nós chegamos a 1.200.000 clientes. Você vai dizer só o Fluminense? Não, claro que não. Eu fiz um belíssimo hospital aqui na Ayrton Senna, postos de atendimento na Barra, em Copacabana, melhor remuneração para o médico. E, infelizmente, hoje, 9 anos depois que eu saí, a Unimed Rio acabou. O grupo que se apoderou da Unimed Rio quebrou a Unimed Rio. E isso, para mim, é profundamente triste do ponto de vista da minha história, porque muitos falavam e acusavam, né? O Celso quebrou a Unimed quando eu saí em 2016. Eu deixei uma operadora. Hoje ele virou uma prestadora que não serve para nada. E até isso eu fui muito atacado também pelo seu Ronaldo França, que é o cara da comunicação do marketing
lá do Fluminense, e serei também, mas eu estou aproveitando até para deixar isso bem claro, que eles podem vir, que na realidade eu não quebrei a Unimed. Quem quebrou, infelizmente, com muita tristeza para mim, foi o grupo que se apoderou e que está lá há 9 anos. Então, nós caminhamos e chegamos, a evolução disso foi, tivemos boas participações no Brasileiro de 2002, né? Romário, semifinal. Aquela boa semifinal. Romário sentiu a panturrilha naquele jogo, lembra? Com o Corinthians, né? Teve que sair. Teve um outro, eu não sei se foi o César, zagueiro, o nosso goleiro, que abriu a cabeça, jogou com aquela época não tinha touca, era não. Faixa, né? Era faixa. Eram outros tempos. E aí, em 2007 fomos campeões, né, da Copa do Brasil. A única que o Fluminense tem é essa, no tempo da Unimed. Eu espero que agora a gente consiga, né? Temos aí o Vasco. E eu já fiz um post, acho que foi bem engraçado, com a reação do Pedrinho. E aí eu juntei com o Fluminense, porque eu posso falar aqui? Não sei, pode, né? Fica à vontade. Eu acho que ele falou assim, é Vasco, porra! Foi isso que ele falou? Sim. Vasco, porra! E depois eu entro com a... Pedrinho é meu amigo, pô. Eu levei pro Fluminense. Eu entro com a torcida cantando do Fluminense, e aí eu comento, pô, muito justo, o Pedrinho tá comemorando, feliz, mas eu acredito que essa felicidade vai até a semifinal e tal. Mas é um jogo duro e tal. Isso aí é outra história. E aí fomos... Aquela campanha maravilhosa da Libertadores. Maravilhosa. 2008. Aquilo é o seguinte, eu gosto muito de futebol, né? Alguém estava falando aqui de ver futebol. Eu vejo muito futebol. Minha mulher às vezes pergunta, o que você está vendo aí? Eu nem sei direito o jogo, se é da Série B, mas eu estou lá vendo, entendeu? Se perguntar para mim, eu sei, tem que olhar lá o placar. Aí, pô, eu sou um cara, assim, muito ligado. E a experiência, eu acho que, né, que você colocou, a experiência foi muito grande, sabe? Porque no primeiro momento eu não participava de nada. Era o valor, ia lá torcer, tive na final, quando o Roger fez gol lá em Santa Pernambuco. Não, foi Pernambuco. Não, tô voltando a 99. Ah, tá, contra o Náutico. É que você me perguntou da experiência. Ah, sim. Aí eu comecei a participar mais, e eu vi que o recurso do patrocínio, pela gestão do Fluminense, ele ia para o ralo. Aí a gente bolou uma situação de imagem dos jogadores para que a gente pudesse trazer melhores jogadores que iam receber em dia, tá certo? Com base na imagem. E aí o Fluminense ficava com uma parte pequena de 20%, que às vezes nem cumpria, né? Uma coisa assim, muito, muito louca, né? E aí fomos evoluindo, ganhamos essa Copa, aí a Libertadores. A Libertadores classificava os 16 de hoje, né? Nós fizemos a melhor campanha. O Fluminense esse ano foi campeão dos 16, ele ficou em 13º lugar da campanha. Você vê como é que os mata-matas propiciam. A conquista foi maravilhosa, eu chorei lá com as minhas filhas, eu queria muito essa conquista. Mas você vê o seguinte, se comparar o Boca da final agora com aquele Boca, meu amigo... Não dá para comparar. Palermo, Riquelme... E o São Paulo, lembra? Aquele gol mágico. Do Adriano. Thiago Neves. Eu vi hoje, me mandaram um gol, que foi uma bola que o Dodô, eu acho que foi da Libertadores, o Dodô sai, o Fluminense sai rápido, dá pro Conca, o Conca chuta, eu acho que a bola não ia... Era um passe mais, aí o zagueiro bateu e entrou o gol. Desviou, e foi a festa mais linda. Foi um pecado aquela final, né? Pô, o Luiz Penido, ele falou uma coisa, foi até entrevistando o atual presidente, ele disse assim, a Libertadores deve um título ao Fluminense. Não é o Fluminense. Bacana isso. E aí ele mostra coisa, o gol. Né? Que obra do destino, né? Aí conquistou o título novamente no Maracanã. Fechar aquela ferida, né? Fechar aquela ferida. Mas aquele dia foi um dia mais triste que eu tive no futebol. Eu estava no camarote, o Renato sempre ia depois do jogo, e aí as pessoas tristes, né? Mas me agrediam. Tinha um vidro, uma coisa assim, eles botavam, a patrocínio era Unimed, eles botavam assim, batiam carteira da Mil, do Bradesco. Aí você vê que situação, rapaz. O futebol eu olhei aquilo, cara, que luta para tirar da Série C, chegar com poucos anos à final da Libertadores, melhor campanha. E aí acontece aquela história. Perde nos pênaltis. Agora, nos você pênaltis. falou, depois, vista a Sul-Americana, que não ganhamos. Nós estávamos para ganhar, estávamos 3-1, que o Fred deu uma cotovelada e foi expulso aos 30 minutos, senão a gente tinha chance. E os dois brasileiros. Os dois brasileiros. 10 e 12. Aí tem muita história também para frente disso, mas vamos lá. Com o Abel e com o Muricy.
Muricy e Abel, né? Muricy e Abel. Isso. E a batalha também, o não do Muricy, a seleção brasileira. Isso é outra história também. Tem história. E aí, gostou desse corte? Então vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe todo o nosso material. E aproveita e também vai nas redes sociais da Colibri, o chopp artesanal, nosso parceiro. Vai lá, experimenta o chopp e acompanhe o nosso conteúdo.